debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito. Está no ar Reflexões, com André Ramos e Gisele Reis. Eles recebem nesta edição os professores Daniel Falcão e Renato Erani. Em que medida a criação de um Tribunal Constitucional Internacional contribuiria para o entendimento entre as nações? Esse é o assunto em discussão no Reflexões de hoje, um debate que conta com a participação de dois especialistas no assunto, aqui no nosso estúdio. Confira detalhes sobre a carreira deles. Daniel Falcão, professor, mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito Eleitoral pela Universidade de São Paulo. Renato Erani, professor, advogado, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui no estúdio, muito obrigada. E para iniciar o nosso debate, eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia da criação de um tribunal supranacional, com essa competência, né, supranacional. E como é que foi, então, a criação, como surgiu a ideia da criação, quais as nações que, na verdade, estão empenhadas para tirar esse projeto do papel? Gisele, também quero aproveitar para agradecer a presença dos nossos convidados, né, o professor Daniel e o professor Renato. Eu tive, a propósito, a satisfação de poder participar de uma das reuniões, das primeiras reuniões sobre a discussão do Tribunal Constitucional Internacional. A gente teve, na verdade, poucas reuniões, é um grupo de professores e autoridades interessadas na formulação de uma instituição internacional nova, porque se entende que há uma falta no âmbito internacional de um tribunal que possa acompanhar determinados assuntos relacionados a questões internas de alguns estados, claro, não é? Mas que ainda se sente a falta da formulação dessa nova instituição. Há muitas divergências ainda, porque a ideia é inicial, não é? E hoje certamente nós teremos oportunidade de ouvir aqui os nossos convidados, as reflexões que eles nos trazem sobre esse assunto tão inovador. E eu até queria, aproveitando esse ponto que você mencionou sobre essa questão da ideia inicial, nações como o Brasil, que tem um tribunal constitucional atuante, né? Nós temos o Supremo Tribunal Federal como o guardião da Constituição Federal. Esse modelo, né, de tribunal constitucional, ele poderia ser utilizado como uma referência na elaboração de um tribunal constitucional internacional? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? A gente consegue extrair uma direção, né, ou uma aproximação a um projeto de desenvolvimento democrático com um compromisso universal, compromisso das nações em torno de uma ideia de um constitucionalismo não concentrado estritamente nos territórios soberanos. Já por esse aspecto, me parece uma ideia ousada e profícua, que trará muito mais benefícios do que malefícios. A ideia em si de um tribunal constitucional, como um modelo, e o parâmetro que a gente tem, o modelo clássico, que é o zeniano, esse modelo nós, o sistema brasileiro, não estamos habituados a esse formato como tribunal constitucional. Embora a gente já tenha, por algumas décadas, a gente já venha praticando o controle concentrado de constitucionalidade. Mas eu acho que isso, por si só, não é um impedimento para que o Brasil se adapte a essa ideia tão profícua que pode trazer benefícios importantes para os avanços democráticos brasileiros. Com certeza. A Constituição brasileira prevê em alguns dispositivos que nós assumamos compromissos internacionais e que alguns desses compromissos internacionais já tenham aplicabilidade imediata. Seria bom para o Brasil e, ao mesmo tempo, o modelo que o Brasil utiliza no Supremo Tribunal Federal, não vejo qualquer tipo de problema. Eu acho que haveria uma adaptação praticamente imediata quanto a isso. Porque eu acho também, José, que não tem se pensado muito no espelhamento de um Tribunal Constitucional Internacional com o modelo de Tribunal Constitucional. Sim. Porque, é claro, o modelo de Tribunal Constitucional, como o Renato disse, ele é muito pautado na estrutura interna de um país, não é?
E aí ele visa a proteção da Constituição interna, formal. E nós não vamos ter, ou pelo menos não se imagina, acredito eu, que a curto ou médio prazo, uma Constituição universal, ou um documento, né? Isso eu acho que seria mais difícil. Tá? Aliás, acho que essa é uma das grandes discussões. Então, a criação, na verdade, de um Tribunal Constitucional Internacional não tem nada a ver com a elaboração de um texto constitucional também supranacional, né? Não está intimamente ligado a esse aspecto. Na verdade, eu, pelo menos no primeiro momento, enxergo esse Tribunal Constitucional muito mais próximo às cortes internacionais. Né? É claro, aí precisa ter uma definição muito clara de qual é o espaço a ser ocupado por esse tribunal. Na verdade, a discussão primeira, me parece, a definição de um espaço que já não seja ocupado pelas cortes internacionais, sobretudo aquelas cortes de proteção de direitos humanos. Né? Nós temos um sistema hoje muito avançado, elaborado, de proteção tanto global como regional. Né? Então, qual seria o espaço a ser ocupado por esse tribunal? Isso é uma questão que precisa ser definida para que se crie, de fato, uma conscientização a respeito do tema. Com certeza. E quais seriam, professor Daniel? Cada continente, normalmente, já tem no seu âmbito continental o tribunal específico para cuidar dos direitos humanos. Então, a OEA tem aqui nas Américas, tem na Europa o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, na África tem, na Ásia tem também. Então, acho que no âmbito de direitos humanos, direitos fundamentais, já está bem abarcado. Fora também o Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, e o Tribunal de Haia, a Corte Internacional de Haia. Então, acho que o caminho para esse Tribunal Constitucional Internacional seria mais, por exemplo, na questão do direito político e direito eleitoral, no sentido de verificar se os países estão cumprindo, inclusive com as regras internas, de fazer eleições limpas, justas e com oportunidade de competitividade. Porque há muitos países que fazem eleições... as pessoas vão, votam, os cidadãos vão lá exercer seu voto, mas as eleições não são livres. Então, pode ser que possivelmente um dos caminhos desse possível tribunal seja nesse sentido. Em relação à atuação, seria uma atuação mais consultiva, deliberativa? Como é que seria a atuação, André, em relação a esse Tribunal Constitucional Internacional? Houve uma discussão também nesse sentido. E a discussão foi encaminhada para uma atuação realmente tanto consultiva como deliberativa, decisória propriamente dita. E aí, dentro do âmbito decisório, né, há uma discussão sobre se o tribunal ele deve ocupar uma posição original, no sentido de receber ações ou demandas diretas, ou se é necessário o prévio esgotamento das instâncias internas. O que eu particularmente acho que, seguindo inclusive o modelo, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e outras cortes, acho que precisa primeiro que o próprio Estado se dê a ele a oportunidade de responder adequadamente a uma demanda, por exemplo, de fiscalização democrática. Caso isto não funcione internamente, aí um Tribunal Constitucional Internacional operaria para impor, se for o caso, impor ao país determinadas orientações e protocolos para que então a democracia seja efetivamente cumprida e respeitada. Nós temos exemplo agora há pouco na Venezuela, onde houve eleições e a oposição ganhou as eleições por uma larga vantagem e o judiciário venezuelano está impedindo que a oposição exerça essa larga vantagem, diminuindo essa vantagem para que a oposição tenha uma maioria tão grande a ponto de prejudicar, entre aspas, o atual governo. Então, também tem essa discussão, se não pudesse ser originariamente você suscitar algum problema no Tribunal Constitucional Internacional, esperar o judiciário daquele país agir, pode ser que você espere ad eterno e simplesmente você não vai conseguir ter essa resposta, porque pode ser interessante para quem esteja no poder não ter essa resposta. Então, essa discussão é muito válida. Então, seria, na verdade, quais são essas colaborações? E é importante, Renato, exatamente esse ponto, até para a questão da legitimidade desse tribunal. Porque a gente não pode esquecer que, por detrás dessa criação, pressupõe uma mitigação, uma reconstrução do conceito de soberania do Estado. Então, eu acho que seria um avanço extremamente ousado, e talvez a gente pulasse etapas até de desenvolvimento de uma consciência internacional, caso esse tribunal tivesse uma competência já de atuação imediata, originária.
né? Então, acredito que esse deva ser, de fato, o caminho a ser trilhado, né? É porque algumas situações realmente elas são mais, digamos, diferenciadas do que normalmente a gente vê de problemas de processo judicial eleitoral, de prazo, de demora. Então, isso talvez possa levar à necessidade de uma atuação mais iminente do próprio Tribunal Constitucional Internacional, né? A gente vai ter que, infelizmente, fazer agora um rápido intervalo e a gente volta em instantes, dando sequência a essa discussão. A criação de um Tribunal Internacional Constitucional motiva o debate nesta edição do Reflexões. No começo do programa, os especialistas comentaram como o funcionamento de cortes constitucionais, como o STF, pode servir de modelo para o Tribunal Internacional. Retomando, então, um pouco o assunto que nós já discutimos na primeira parte do programa, o fato de os países já contarem com um tribunal constitucional próprio ou com uma Corte Suprema que desempenha funções de tribunal constitucional, como é o caso do Brasil, não enfraqueceria a necessidade de um órgão internacional da mesma natureza? E para ficar claro para os nossos telespectadores, que tipo de questões seriam melhor resolvidas entre os países por meio de um tribunal constitucional internacional? Nós podemos imaginar que há uma duplicidade? Haveria uma duplicidade com a formação de um Tribunal Constitucional Internacional? Essa é uma questão muito importante que precisa ser devidamente analisada, refletida, porque sim, é possível. A gente não pode esquecer que questões democráticas naturalmente envolvem ou têm implicações relacionadas diretamente aos direitos humanos. E nós já temos inúmeras cortes dedicadas a essas questões. Então, o Tribunal Constitucional Internacional, nesse aspecto, poderia, num primeiro momento, se sobrepor ou concorrer com essas cortes, mas acredito que haja, de fato, questões como, sobretudo, questões relacionadas ao direito eleitoral, que poderia, de fato, o tribunal oferecer uma contribuição importante para resolver problemas internos e mesmo propiciar um diálogo entre cortes, um diálogo entre nações. Isso me parece que é o ponto alto dessa proposta do Tribunal Constitucional. Agora, isso que o Renato menciona, não é, Daniel? É muito interessante porque, na realidade, não é tanto, talvez, uma duplicidade com o Tribunal Constitucional interno do país, porque esse atende às suas demandas de soberania interna, não é? Mas sim com, talvez, outras cortes internacionais, como aqui, por exemplo, no nosso caso, a Corte Interamericana, que também tem, não é, segundo o seu estatuto, vocação para a defesa, além dos direitos humanos, da própria democracia, né? Então, o espaço aí a gente pode ter, talvez, uma dificuldade, não é isso? Essa questão da duplicidade ou da sobreposição ou não, nos direitos fundamentais, do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, eu acho que funciona muito bem. O exemplo da Corte Interamericana mostra isso. O melhor caso que ilustra isso é, por exemplo, a Lei Maria da Penha, porque ela veio depois de uma decisão da Corte Interamericana punindo o Brasil por não ter cuidado, o judiciário brasileiro não ter cuidado bem desse caso, que não foi a não punição do agressor, a senhora Maria da Penha. E o Brasil foi punido e resolveu criar uma lei de proteção à violência doméstica e colocou de Lei Maria da Penha homenagem a essa mulher. Então, acho que a criação desse tribunal não haveria problema nenhum, não haveria sobreposição e, como bem o professor Renato falou, haveria, na verdade, uma congregação de ideias para ajudar a democracia, porque a gente sempre acha que a democracia está funcionando muito bem, mas nunca sabe onde o problema pode acontecer, em países desenvolvidos ou não, em ditaduras ou em países amplamente democráticos. Então, acho que esse sistema funcionaria bem também, sem problema algum. Uma outra questão que seria interessante a gente também discutir aqui é que, desde 2008, o Brasil integra a Comissão de Veneza, que é o órgão consultivo do Conselho da União Europeia para assuntos constitucionais. A adesão se deu, inclusive, por uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal. O funcionamento dessa comissão, ela serve de modelo, de base, para a criação do Tribunal Constitucional Internacional?
Ela pode servir. A Europa sempre tem esse tipo de discussão, porque os problemas também aparecem lá, né? Nós sempre vemos a Europa como um país muito desenvolvido, como um continente muito desenvolvido, com um país que parece que não acontece problema, mas problemas de direitos fundamentais acontecem o tempo inteiro lá, e problemas de sentido democrático também aparecem. Então, eles sempre estão querendo evoluir no sentido de que menos problemas surjam e que, quando surgirem, sejam resolvidos o mais rápido possível. É bom que o Brasil apresente-se para saber o que está acontecendo. Mas o sistema brasileiro também, de forma diferente da grande maioria dos outros países, prevê o Tribunal Superior Eleitoral, desde a década de 30 do século XX, para resolver os problemas democráticos, tanto é que se ele auto-intitula como o Tribunal da Democracia. Então, o sistema brasileiro interno também está funcionando muito bem, mas é sempre bom o Brasil conhecer as experiências internacionais, trazer suas experiências para que o mundo possa funcionar ainda melhor a democracia em todos os países. A comissão funciona mesmo como uma troca de informações, né? É uma reuniões constantes, ao longo do ano há várias reuniões sempre, entre os representantes dos diversos países, né? Aliás, alguns países têm como representantes, inclusive, professores por tradição, geralmente até professores de direito público, enfim. E aí é a troca justamente, não é, essa circulação de dados sobre instituições, sobre instrumentos novos. Acho que, claro, a Comissão de Veneza certamente teria ali nas suas, imagino eu, nas suas diversas atas, muito material que poderia ser já ponto de partida, não é? Eu acho, de fato, você cria um foro de discussão importante. Agora, não com um propósito de caminhar para um constitucionalismo homogêneo, né? Que isso também me parece uma questão relevante e é um ponto sensível desse projeto, pelo risco que se tem em função da distância do tribunal de proferir decisões ou consultas que, de alguma forma, estejam em desacordo ou em desconsonância com a realidade do país. Então, é importante que essas discussões elas sejam permeadas, sobretudo, pelo pluralismo e pela ideia do multiculturalismo, né? De modo a que você não crie padrões constitucionais, sobretudo, mas que você crie, de fato, possa filtrar e canalizar, né, aquilo que se discute em todos os cantos do país, do mundo, né? Eu acho que uma outra discussão lógica que a gente tem a partir desse tema é no que diz respeito à execução dessas decisões, né, de um Tribunal Constitucional Internacional. De que forma que isso se daria, na verdade, né, a executoriedade daquilo que vier a ser decidido por um tribunal com essas características? Essa é uma questão sensível do direito internacional. Todas as cortes internacionais elas passam por esse problema, né? E a gente nota aqui mesmo no Brasil. Todas as decisões, nem todas as decisões, ou quase todas as decisões em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós não cumprimos integralmente. Né? Então, isso é de fato um problema, porque você enfraquece o tribunal. Né? Agora, poderiam-se desenvolver medidas na mesma linha que se vem desenvolvendo em relação a essas cortes, que são retaliações econômicas ou constrangimento político. Talvez esse seja de fato o caminho a ser seguido. Esse é o grande problema do direito internacional, na verdade, né? Como sancionar, como punir, porque alguns estados simplesmente ignoram a eventual condenação e vai para frente. Outros têm problemas sérios, né? Econômicos principalmente, ou seja, em alguns casos as sanções funcionam no sentido econômico, mas quem está no poder não está preocupado com isso, e outros, o Estado já está tão fora do sistema internacional que simplesmente para ele não faz diferença nenhuma. Esse é o grande problema do direito internacional, é como fazer a punição dos Estados. Agora, diante desse quadro internacional atual, né, esse tribunal funcionaria mais para pacificação da jurisprudência internacional ou, de fato, ele teria igual poder de atuação em seus países membros do que os outros próprios tribunais constitucionais nacionais? Quer dizer, ou a gente poderia imaginar que esse Tribunal Constitucional Internacional pudesse, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, para a gente trabalhar com uma situação mais real. Quando eu penso em constitucional, eu sempre penso na base, a tutela da pirâmide, vamos dizer assim, da pirâmide jurídica, ou vamos usar uma outra expressão, do ordenamento jurídico, da ordem jurídica hierárquica. Né? Então, a Constituição nada mais é, no fundo, do que
essa estrutura formal, então, que tem que ser respeitada, não é? Constituição, leis e os atos sublegais. Um Tribunal Constitucional Internacional não poderia, por exemplo, se reportar ou se preocupar essencialmente também com violações graves dessa estrutura? Aquilo que às vezes a gente tem chamado de atentado à Constituição, por exemplo, de um país, porque isso também é muito grave, não é? Quando há de fato uma vontade do próprio país em deixar de ser um Estado de Direito, né? A verdade é essa, um Estado constitucional de direito. Então, em situações de tamanha gravidade, não seria interessante a presença de um organismo internacional ao qual o Estado tem aderido, não é, voluntariamente, e que vai promover a fiscalização, não é, e da manutenção dessa conjuntura no país? Eu acho que esse é o principal foco do tribunal, né? Ele não vai entrar no jogo quando tiver um problema qualquer. Tem que ser um problema de tal monta que afete o sistema internacional também, não só dentro do país, mas o sistema internacional. Mas já extrapolando não só as questões democráticas, mas sim, às vezes, atitudes, né, até mesmo de um congresso ou... Sim, exatamente. Por exemplo, no Mercosul existe a cláusula democrática. Então, os países que aderiram ao Mercosul, que não cumpriram a cláusula democrática, podem ser suspensos ou até retirados do Mercosul. Isso funcionou uma vez com o Paraguai, mas com a Venezuela nunca funcionou. A política internacional não é tão diferente da nacional nesse sentido. Algumas vezes interessa, outras vezes não. Um tribunal normalmente é um órgão, obviamente, mais imparcial e poderia ajudar nesse sentido, mas a política interna influencia também muito nisso. Então, é complicado a gente ver isso. Sua posição. Eu acho que isso, de fato, é relevante. A gente poderia criar critérios, né, de seletividade das questões a serem tratadas pelo tribunal, de modo que até diminua um pouco aquela sensação de uma intervenção, né? E aí a ideia do fogo amigo, né? Um tribunal que, na verdade, joga contra as instituições políticas internas do país. E esse exemplo que eu trouxe, em tese, foi seguida toda a Constituição do Paraguai, todo o rito previsto, e foram os outros países do Mercosul falaram, não seguiu, temos a interpretação que não seguiu, o Paraguai está suspenso. Então ficou uma coisa complicada. E o Paraguai ficou um ano e meio suspenso no Mercosul. A intervenção em um país é sempre um tema muito delicado. Muito delicado, claro. E esse tema é um tema que realmente demanda bastante reflexão, né? Mas hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do Daniel Falcão, também do Dr. Renato Erani. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. Hoje nós falamos sobre a criação e também sobre o funcionamento de um Tribunal Constitucional Internacional. Quer ver novamente esse programa? Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Em breve a gente se encontra de novo para mais reflexões. Tchau.